Graças a Deus, igreja. Que a unção do Espírito Santo venha nos ungir, fortalecer e nos dar, sim, compreensão das coisas que temos que ouvir. Se a fé vem pelo ouvir, ela tem que ser pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Se vocês trouxeram suas Bíblias hoje, que é importante, né? Nós estamos sempre armados. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Se você não traz armas para lutar na guerra, vai ficar difícil. Vamos lutar com armas nesse mundo espiritual que nós não enxergamos, mas temos convicção que ele é vencido através da palavra do conhecimento que você adquire. Amém? Levítico capítulo 6, versículo 12, versículo 13. Você que está na live pode acompanhar também conosco. Você que quer realmente se inteirar das coisas da palavra de Deus, o nosso propósito é esse, para que você realmente se comunique com a graça e a misericórdia através da palavra. Levítico 6, 12, 13, diz assim: o fogo deve ser mantido aceso no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Presta atenção. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas da comunhão. E o fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Feche seus olhos. Senhor, quem sou eu, né? Nada. Se as palavras que eu disser aqui, Senhor, não tiver a unção do Teu Santo Espírito, de nada vale. Porque que seja para mim primeiro, depois para todos que estão ouvindo. Que o Teu amor seja sincero e verdadeiro em atingir verdadeiramente mentes e corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema que eu gostaria de falar hoje é: antes que o fogo se apague, coloque lenha. O versículo ele é, né, de formação do assunto. Mas por quê, né? Antes que o fogo apague, coloque lenha. Então, nós sabemos que os levitas, eles tinham uma missão. Qual que era a missão deles? Manter o fogo aceso do holocausto. Por quê? Qual que era o propósito? Para que a presença de Deus não se esvairasse. Para que a presença de Deus não saísse daquele lugar. E de verdade, nós podemos dizer uma coisa só: o propósito é que o fogo representa a presença viva e purificadora e santificada de Deus, e o fogo do Espírito Santo. O altar simboliza o coração do adorador, aquele que estava preparando ali, como hoje nós estamos aqui. O altar nosso é o coração, o lugar onde que você entrega as coisas a Deus. E a lenha são as ações diárias que mantêm o fogo aceso. Oração, leitura da palavra, louvor, arrependimento e obediência. Coisa que muitas vezes nós não fazemos. Somos teimosos, somos negligentes
E para isso tem que haver uma continuidade. A ordem é para que o fogo nunca se apague, refletindo o quê? A fé e a devoção, que são momentâneas, mas são constantes. Lá em Êxodo 29:42, a palavra diz: este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Olha que interessante. O que era exigido nos rituais? Os homens que faziam parte do sacerdócio, eles ficavam constantemente cansados de cortar os cordeiros, de cortar boi, de cortar cabras, o sangue na bacia, aspergir sobre as mobílias, porque eram os rituais exigidos por Deus. Sobre as vestes desses homens, que se colocavam entre Deus e o homem, para que eles viessem, ou seja, não viessem a ser feridos à humanidade, ou seja, era para perdão. O sacerdócio não é algo fácil ou romântico. O sacerdócio, que era para os levitas, o sacerdócio é para nós hoje, que somos filhos de Deus. Você tem que promulgar o seu sacerdócio para levar até Deus o que você tem de melhor, para que não haja ruptura. Então, na consciência de quem observa esse processo, fica gravado que a gordura sobre as mãos, a lã, a carne abaixo das unhas, na consciência em que eles ficavam observando esse processo, ficava gravado profundamente, significado, ou seja, o significado do pecado é que é necessário para expiá-lo. Agora vocês imaginaram, às vezes a expiação era de 1.000, 2.000, gente, era muito cansativo, era pegar sangue toda hora, gordura, tirar toda a parte, né, que era a parte das barrigas, da tripa, aquelas coisas todas. Então, esses homens, eles eram escolhidos, porque eram levitas. Agora, na consciência de quem observa o processo, fica gravado que eles realmente era necessário expiá-los. Deus deseja que compreendamos a dinâmica sacerdotal que existe em cada um de nós, que percebeu e serviu como figura dele no Antigo Testamento, a antiga aliança e o espelho da nova aliança. O processo é que nós não vivemos na lei, mas tudo que está lá, vivificado na Torá, nos 5 primeiros livros, até chegar ao final do Velho Testamento, tudo isso foi formação como um tipo de escada para que todo ele levasse a quem? A Cristo. E se ele levar a Cristo, é porque nós estamos aqui hoje, porque senão isso não iria acontecer. Então nós temos que ter o quê? Alicerces e fundamentos desde lá, para que nós possamos hoje estarmos o quê? Na casa. O alicerce já foi feito. Você está na casa. Você é uma parte daquilo que veio desde lá. Agora, o que acontece quando nós realmente podemos nos colocar diante desses aspectos? Na antiga aliança, Deus enviou o fogo para consumir o holocausto. Muitas vezes vimos isso, e ele vinha mesmo e fazia todo o serviço.
Na nova aliança hoje que vivemos, Deus enviou o fogo do Espírito Santo para sermos o quê? Consumidos, fortalecidos, certificados para consumir tudo o que há em nós de ruim. Porque nós somos ruins, nós somos maus, nós somos negligentes. Nós damos muito mais vazão para as coisas que estão aqui materialmente do que as coisas de Deus. Isso parece que nós vivemos repetindo toda vez. Pastor chega, sobe, né? Pastor Marcos, pastor Wander, ele fala: nós precisamos melhorar todos os dias. Não tem chance. Se você não melhorar todos os dias, você vai dar vazão para outras coisas. Porque enviar o fogo, cabe a nós manter o fogo aceso. Ele envia o fogo e nós temos que mantê-lo. Agora cabe a nós todos os dias colocarmos lenha sobre essa fogueira, retirarmos as cinzas dos dias que passamos e jogar para fora do arraial. De dentro, tá, meus irmãos? Quem tem forno a lenha? Quem tem? Quem já teve? Sabe que a cinza vai ficar lá. Você tem que pegar a cinza e fazer outro fogo. Ou alimentar o seu fogo. Porque quando vem alguém de fora para fazer uma pregação, que o Espírito Santo é envolvido, algo diferente aparece que você vê. Agora, na segunda-feira, será que tudo isso que você viu no domingo, a pessoa falando das coisas de Deus, falando do Senhor, falando da edificação, será que na segunda-feira você vai lembrar disso? Ou vai voltar tudo ao normal? Você irá esquecer que ouviu a pregação, já que o que mais nos importa são as nossas distrações materiais. E nós sabemos a que mais nos distrai, né, meus irmãos? Que é justamente esse maldito celular, que uma hora é bendito e mais 200 mil horas maldito. Que é uma coisa que nós temos que nos vigiar todos os dias. Bem, o espiritual depois eu faço. Estou aqui envolvido, não vou me preocupar com muita coisa, não. Agora, o importante é eu trabalhar, pagar as contas, ganhar dinheirinho, juntar muitos bens. Depois, se eu tiver tempo, eu leio a palavra. Ou então eu vou cultuar. Agora, Deus começa algo em nós, mas cabe a nós entrarmos em uma parceria verdadeira com o Senhor, para manter isso aceso. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Está em Hebreus 12, 29. Porque para entrarmos nessa atmosfera que temos, é que ir aos nossos cultos, quarta, sexta na oração, ou domingo, ou então, todas as manhãs devemos levantar e colocar-nos diante do altar. Qual que é o altar que você tem na sua casa? É o altar da sua oração diária, da sua comunicação com Deus, aonde devemos dizer: estou aqui para queimar novamente, e que se encontra dentro do seu coração. Porque eu sei que a gente levanta com bafazeres, e é isso aqui, vai cuidar de criança, e vai fazer o quê? Principalmente as mulheres. E o homem já quer sair para trabalhar, aquela coisa toda. Mas será que você não tem 5 ou 10 minutos para fazer isso, minha gente? É impossível. Tem. Às vezes você não faz por causa dos atropelamentos, mas você tem que se vigiar. E aí? Como que nós vamos dizer? Estou aqui para queimar essas gorduras, ou seja, para queimar isso. O que se encontra no meu coração?
Será que eu tenho que tirar as cinzas do dia anterior para fora do arraial? Ou só lembrar que as cinzas são aqueles nossos pecados ocultos, as nossas mazelas, as nossas procrastinação, que nós vamos sempre deixando para mais tarde. Ah, não, mais tarde eu faço. Não, agora não deu, eu vou deixar para depois. Os nossos orgulhos, as nossas soberbas, as nossas mentiras, os nossos adultérios. E coloca a lenha novamente para queimar como sacrifício vivo? Exatamente, em Levítico 3:3 diz assim: depois oferecerá dela a sua oferta para ofertar queimada ao Senhor. Ou seja, a gordura que cobre toda a fressura, toda a gordura que está sobre a fressura. O que nós podemos dizer sobre a gordura? A gordura, meus irmãos, ela é a parte que não pode ser tocada. Ela não pode ser envolvida. Ninguém pode pegar essa parte. E de verdade, quando nós falamos que a gordura dos animais pertencia ao Senhor, porque requeria para si, era a sua porção, oferta de celebração, que gordura, ou seja, que a gordura da sua porção que você hoje, que você está passando, ou seja, o que você tem ofertado de gordura para Deus? Aquilo que não se mexe, aquilo que você vê lá, mas fala, não, esse é do Senhor. Não estou falando de dinheiro não, viu? Estou falando da tua parte espiritual, daquilo que você tem que reservar para Ele. Mas por que hoje você está falando de fogo, gordura, né? Porque tudo isso faz parte da nossa vida, minha gente. Faz parte da nossa vida, dos nossos ensinamentos. Se nós não aprendermos desde lá para cá, nós não podemos usar ou usufruir disso. Porque quando eu estava preparando essa pregação, eu falei, mas será que eu vou falar desse negócio aqui, que fogo, gordura, fogo que não apaga, mas está tudo relacionado, e é tudo que nós vivemos hoje. Não adianta. A palavra do Deus, ela é sempre. Vai virar, ela é verdadeira sempre. Ela nunca muda. Ela sempre dá o caminho para nós. E nós, o caminho está aqui, nós sempre vamos sempre desviando. Nós sempre achamos um atalho para alguma coisa, nós achamos. O atalho está pronto. Agora, veja bem, que gordura você tem ofertado a Deus? Será que nós temos realmente ofertado a Deus uma gordura na qual é só dele? Aquilo que você pode chegar para Ele e falar, Senhor, isso aqui é só teu. E se nós tivermos o nosso coração somente para Ele, vocês não sabem o que vocês poderão receber. Pode ser não nessa vida, aí lá em cima com Ele. É lá que nós temos que se acertar. Agora, Deus entra com o fogo e nós entramos com a lenha. Agora, nunca se esqueça, guarde isso na tábua do seu coração. Cristo foi a expiação perfeita, o sacrifício vivo para retornar aquele velho homem, né? A gente fala homem, mas teve o Adão e a Eva, são os dois, né? Compreendido a isso, mas Adão era o que significava, porque foi o primeiro a ser colocado lá, para a sua morada eterna, através da sua morte de cruz, enviou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para que nós tenhássemos o quê? Segurança, de convivência com este mundo que vivemos, material e muito como o mundo espiritual. É engraçado, né, meus irmãos? A gente fala de mundo espiritual, mas se nós perguntarmos e termos aí uma compreensão, 90% da maioria das pessoas que estão convertidas, servindo a Deus,
negligenciam o mundo espiritual. Negligenciam. Não dão a mínima. E ele está pronto. Ele está lá, vendo você e você não vendo ele. Procure saber sobre isso, que é muito importante. Agora, se o Espírito Santo vem nos dar segurança, sejamos prudentes o tempo todo. Não vos deixando enganar, que a soberba dos nossos olhos para tudo isso que existe aqui, aonde devemos buscar sempre o invisível, na qual pertence a você, que é a sua fé, que nos alimenta para as coisas futuras. Se não fosse assim, não poderíamos crer que Jesus morreu e ressuscitou. Se não fosse assim, não podíamos ter a esperança de um dia morar na cidade santa. O que dentro de você tem queimado, será que é o fogo da essência de Cristo? A essência do Espírito Santo? O qual o fogo tem sendo mantido aceso? O fogo das fofocas, da língua maldizente, de se ajuntar com os irmãos só para quando der? Vem, mas vem sem paixão, vem sem vontade, vem aqui para passar 2, 3 horas, não tem amor para, não é nem amor com os irmãos, isso a gente tem que ter, mas não tem amor por Deus, porque se Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui nesse lugar, nós temos que ter a maior vontade que existe dentro de você, que é esse fogo do Espírito Santo para te mover para isso. Por que negligenciamos isso? Indo todos os dias levar lenha, é isso que devemos fazer para manter o fogo aceso da comunhão com Deus, através do seu amado Filho, Jesus Cristo, o Rei da Glória. Para finalizar, existe a alegria humana natural. E a alegria é uma das características do fruto do Espírito. A alegria natural está na alma, mas a alegria espiritual está daqueles que nasceram novamente, daqueles que conhecem a palavra, daqueles que se envolvem com as coisas de Deus. Pois ele está no espírito do homem quando nos aproximamos do altar de Deus. Aonde que é o altar de Deus para o homem? O seu coração. Somos inundados pela presença do Espírito Santo e tomados pela sua alegria, o que supera qualquer dificuldade a este mundo, que este mundo possa nos oferecer. Agora, a alegria do Espírito Santo, alegrando a alegria daquilo que nós temos em essência, que é a nossa alma. Meus irmãos, de verdade, antes que o fogo se apague, coloque lenha, para que esse fogo mantenha-se aceso, de dia e de noite, e que você realmente possa estar com o fogo do Espírito Santo ligado todos os dias, porque só assim podemos vencer o mundo. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.